Meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza mais uma vez. E vamos à aula, né? Com a graça e a permissão de Deus em mais uma oportunidade, né? Para tratar acerca da Santa Palavra. E o livro de hoje, vamos falar sobre o livro de Ezequiel, né? Onde o título eu aponto Ezequiel, o livro de Ezequiel, Vivendo o que se prega, né? Que é o 26º livro da Bíblia Sagrada e que é composto de 48 capítulos. E aí vamos dar uma explorá-lo, né? De forma panorâmica, né, explicando exatamente acerca do seu título, acerca da datação, acerca dos seus personagens, justamente o esboço, a sua divisão, e convido a todos, viu? E desde já agradeço a presença de todos que já estão acompanhando aí ao vivo, e também agradeço também aqueles que irão assistir esta videoaula depois, tá bem? Fazer uma oração para que Deus, né, fortaleça e nos dê aqui a devida competência para desenvolver essa atividade tão importante e tão salutar, né, para a nossa caminhada. Vamos lá. Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, pois o Senhor, em mais uma semana, permite que podemos explorar, explicar, esmiuçar um livro santo, um livro um tanto quanto importante, né? Para que possamos entender o oráculo de Deus, a sua santidade, a sua soberania, a sua importância, para entendermos o caráter da esperança, da restauração, porque o Senhor está sempre conosco em todos os momentos. Assim, Pai, peço que o Senhor fortaleça a minha pessoa para que no abrir de minha boca eu apresente o correto ensinamento e que esse ensinamento, Senhor, seja frutífero para todos os meus irmãos. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos lá, hein? Livro de Ezequiel, já que na aula passada falamos sobre o livro de Lamentações de Jeremias, e agora vamos falar sobre o terceiro entre os profetas maiores, né? O primeiro deles está Isaías, que justamente abre esse módulo de livros chamado de livros proféticos. Depois de Isaías, falamos sobre Jeremias, né? Depois de Jeremias, falamos sobre Lamentações de Jeremias, que Lamentações é apenas um apêndice, apenas um anexo do livro de Jeremias. Já o livro de Ezequiel é um livro bastante interessante, mas eu o considero como uma mera continuação do livro de Jeremias. Até porque, seja dado a mensagem, o conteúdo explorado nesse livro, praticamente ele é idêntico ao livro de Jeremias no que tange a ideia base, a ideia de castigo, a ideia de restauração, a ideia de esperança, a ideia de nova aliança, a ideia que o povo pecou, a ideia que temos que obedecer a Deus. E aí, entender o livro de Ezequiel, baixar ler o livro de Jeremias, porque Jeremias já dá todas as diretivas do que iria acontecer, exatamente o que estava acontecendo naquele momento tão importante. Mas antes de falar do livro de Ezequiel, temos que entender os fatos que se sucederam na história do povo de Deus. Deus cria o mundo, Deus vai criar os patriarcas, dentre os patriarcas lá vai ter Abraão, Abraão vai ter Isaac, Isaac vai ter Jacó, Jacó vai ter os 12 filhos, dos 12 filhos vamos ter José, José vai para o Egito, governador, povo escravizado, Deus levanta o libertador, vem Moisés, Moisés libera o povo do Egito, vai para a Terra Santa, depois Moisés morre, Josué, depois de Josué não deixa um líder que seria o sucessor. Então, a Bíblia passa a apontar lideranças pontuais, lideranças locais, que são os juízes.
Depois dos juízes, o povo pede rei. Então, Samuel unge Saul. E daí vamos ter 3 períodos de monarquia. Saul, Davi, Salomão. Salomão, o último dos reis do Reino Unido, acaba cometendo idolatria e esquece Deus. Em razão disso, Deus vai lá e determina a divisão do reino. Com a divisão do reino, vamos ter o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, em 722, é destruído pelos assírios. O reino de Judá, aqui é que é o problema que Ezequiel vai estar neste momento, onde justamente a tribo sobrevivente, que somente ficou a tribo de Judá, ela foi conquistada pelos babilônicos. Então, quando ela teve essa conquista do babilônico, digo, antes da conquista dos babilônicos, Jeremias o tempo todo falava, deixe de cometer erros, se entregue para Deus, se arrependa. Eles não ouviram. E como já apresentamos em aulas anteriores, o que aconteceu? Veio justamente o domínio babilônico. Quando aconteceu a primeira invasão babilônica, que foi justamente na época do rei Jeoaquim, foi levado uma quantidade de pessoas. Dentre elas foram levados príncipes. E aí vamos encontrar Daniel. Isso está bem definido no livro de Daniel, capítulo 1. E como a Babilônia fez 3 invasões junto ao reino de Judá, Ezequiel foi levado na segunda deportação. Mas Ezequiel estava chamando a atenção para que não acontecesse um mal maior, que era a terceira e última invasão por pai da Babilônia, e iria destruir tudo. Em razão disso, encontramos esse livro de Ezequiel, um homem que estava em Jerusalém, onde a primeira deportação foi levado Daniel. A segunda invasão dos babilônios, eles levaram Ezequiel, o rei Joaquim, a mãe, a rainha, mais sacerdotes e alguns outros oficiais. Isso no total do povo deu 10.000 pessoas. Tá bem? Então, dentro desse contexto da diáspora, que é justamente você tirar o pessoal de Jerusalém e levar para a Babilônia, eu peço por gentileza que abramos nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Por que, Cleito? Porque a própria carta de Jeremias explica o contexto que Ezequiel estava inserido. E exatamente quais eram os enfrentamentos que esse profeta teve que afrontar, né? Os enfrentamentos que ele teve, a quem foi que ele teve que afrontar, o que foi que estava acontecendo na terra. Então, em Jeremias, capítulo 29, a Bíblia vai nos contar que após a segunda invasão dos babilônios, o povo de Deus já estava morando na Babilônia. Então, Jeremias envia uma carta para o rei da Babilônia, para Nabucodonosor, quer dizer, ele escreve a carta, entrega ao rei Zedequias, e o rei Zedequias manda para o rei da Babilônia. Mas vamos dar uma lida aqui. Jeremias, capítulo 29, diz assim, o profeta Jeremias, escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Ele levou autoridades, ele levou sacerdotes, ele levou profetas e levou todo o povo. O total de 10.000 na primeira leva, e a primeira leva não foi dito. A quantidade de pessoas apenas apontou que levou a nobreza e levou os príncipes. A segunda deportação diz que levou o rei Joaquim, a mãe dele, e 10.000 pessoas do povo, provavelmente os ferreiros, os sacerdotes e tal. Então, Jeremias, sabendo que uma parte do povo já tinha ido para a Babilônia, escreveu uma carta para o rei Nabucodonosor. Então, vamos ver o que Jeremias já apontava para o povo de Deus. Capítulo 29 do livro de Jeremias, verso 2. E nesta carta, ele aponta, isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. É que ele já disse quem foi que saiu já, que o rei da Babilônia chegou lá, dominou a cidade e levou uma parte do povo. E aí, no capítulo 3, ele diz, o rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Zafai, Jeremias e Gemalias,
filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. E essa carta assim dizia, ou seja, Jeremias escreveu a carta, entregou ao rei Zedequias, e o rei Zedequias, de rei para rei, mandou a carta de Jeremias para que o rei Nabucodonosor lesse e depois apresentasse ao povo. Tá bem? E o que essa carta dizia? Jeremias capítulo 29, verso 4. Diz assim, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte, a todos os judeus que Deus deixou que Nabucodonosor levasse como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Então, Deus que permitiu a deportação. E aí, Jeremias, através da palavra de Deus, determina a esses judeus, construam casas, morem nelas, plantem árvores, comam suas frutas, casem, tenham filhos, e que os seus filhos casem, e que seus filhos tenham filhos, que vocês também aumentem em números de descendentes, em número, ou seja, vocês possam aí justamente procriar à vontade na terra da Babilônia. No capítulo 7, trabalhem para o bem da cidade da Babilônia, para onde eu os mandei como prisioneiro. E aí passa a apontar, orem a mim, a Deus, né? Pedindo em favor da Babilônia, pois se a Babilônia estiver bem, vocês também estarão. Isso já aponta que aqueles prisioneiros que foram levados da cidade de Jerusalém para a Babilônia, eles tinham muito mais das condições de colono do que de escravo. Tudo bem, vamos lá, Cleito, vamos indicar aqui qual o problema. Aí, Jeremias capítulo 29, verso 8. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu estou avisando que não se deixe enganar pelos profetas que vivem em meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não dê atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome, eu não os enviei, eu, o Senhor, estou falando. Então, aqui o próprio Jeremias já aponta, indica que o povo que foi levado para a Babilônia, que passe a condição de colono lá, que realmente vivesse como se estivesse na terra deles. E que entre o povo que foi levado cativo, existiam falsos profetas, né? Então ele diz, não acredite nesses falsos profetas, por mais que ele diga que estejam em meu nome. E esses falsos profetas, eles serão justamente debatidos por parte de Ezequiel. Daqui a pouco vamos entender o porquê. Entendeu? Então existiam falsos profetas no meio do povo. E aí ele diz no capítulo 10, o Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Então, em Jeremias capítulo 29, já aponta que o cativeiro seria de 29 anos. E aí termina no capítulo 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Então, aqui temos a ideia. O povo ficaria 70 anos na Babilônia. O povo voltaria para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Dentre o povo tinha falsos profetas. E aí o papel fundamental de Ezequiel, qual foi? O papel fundamental de Ezequiel foi apontar, olha só, já fomos levados na segunda remessa, né, do povo de Deus de Jerusalém para a Babilônia. A próxima ida dos babilônios a Jerusalém será para destruir totalmente a cidade e trazer alguns cativos. Então, a todo momento, Ezequiel tinha que profetizar isso, mas dentre aquele povo, tinha falsos profetas que diziam que nada, rapaz, daqui a pouco vamos voltar para a cidade de Jerusalém, porque Deus vai permitir que voltamos mentindo em nome de Deus. Então, o profeta Ezequiel, além de profetizar a destruição de Jerusalém, ele também tinha que profetizar contra esses falsos profetas. Isso vamos encontrar facilmente lá em Ezequiel, capítulo 13, a partir do verso 6, lá que ele vai dizer que tem falsos profetas falando supostamente em nome de Deus, apontando que o povo de Deus podia ficar tranquilo porque o cativeiro não iria demorar. Pelo contrário, Ezequiel tinha por obrigação apontar para eles que eles estavam errados. Tá bem? Então, este é o contexto. O livro de Ezequiel é exatamente o resumo, todo o resumo desta carta de Jeremias. Jerusalém vai ser destruída, vamos ficar aqui na Babilônia por 70 anos, e depois de 70 anos,
Deus vai nos permitir que voltemos para a nossa terra. Esta é a função de Ezequiel. Tá bem? Cleiton, e o livro de Ezequiel, qual é o versículo-chave? Ezequiel, capítulo 36, verso 24 a 26. Por gentileza, abram a Bíblia de vocês. Agora vamos para o nosso livro mesmo. O livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 24. E o que Ezequiel fala em Ezequiel, capítulo 36, verso 24? Ezequiel vai dizer assim, ó, vai tratar sobre a restauração de Israel. Lembremos, a profecia apontada em Ezequiel não é direcionado unicamente para os judeus. Aqui ele já fala em israelitas. Isso quer dizer a todos os filhos, todos os descendentes de Jacó. Aqui ele vai representar Israel, que foi destruída pelos assírios, como a tribo de Efraim, porque a tribo de Efraim era a tribo mais forte, era mais imponente, era mais desenvolvida. Então, toda vez que lermos nos demais profetas, a tribo de Efraim faz referência ao reino do norte, que é o reino de Israel. E Ezequiel profetiza não só para os que foram levados cativos, de lá de Jerusalém, de lá de Judá, mas também para todo o povo de Deus. Então, assim diz Ezequiel, capítulo 36, verso 24 a 26. Vamos lá, falando sobre a restauração de Israel. Verso 24. Eu os tirarei de todas as nações e países, e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Aqui nos dá a ideia de restauração, porque o profeta tinha que apontar que, em razão do povo de Deus ter adotado uma caminhada ímpia, uma andança pecaminosa, em razão disso, ainda que ele estivesse sofrendo um duro castigo, que foi retirado da terra, morando em outra terra, com outra língua, com outros costumes, dentro a idolatria ao lado, com gozação, com zombaria, ainda assim Deus restauraria daquele mal que Deus praticou. Tá bem? Então, Deus praticou para o bem do povo. E aqui nos dá a ideia que sim, ainda que o castigo seja doloroso, temos que ter a esperança, porque Deus sempre é misericordioso. Então, Deus, aqui Ezequiel tem esse papel. Vocês estão sendo castigados, mas vocês serão restaurados. E o engraçado é que Ezequiel nos dá uma ideia de purificação, como uma espécie de batismo, né? Como se justamente esse período da diáspora, esse período do cativeiro babilônico de 70 anos longe da Terra Santa, seria para purificar e dar um novo coração ao povo de Deus, ao invés daquele coração, né, de pedra desobediente, daria um coração bondoso e obediente. Esta é a ideia primordial do livro de Ezequiel. Tá bem? Então vamos lá. E acerca do título, professor? O título sempre, em todas as Bíblias, sempre atribuiu, sempre foi o nome do seu autor, que é chamado Ezequiel, e todos não duvidam, ou não, até então ninguém duvida, a maioria vai apontar que realmente o livro que tem o nome Ezequiel foi escrito por Ezequiel, onde vai estar presente lá no capítulo 1, verso 1, que daqui a pouco vamos fazer a leitura, tá? Lembremos que o livro de Ezequiel, o nome Ezequiel, ele não é mencionado em nenhuma outra parte da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Vamos ter uma similaridade, uma semelhança entre os textos, mas o nome Ezequiel, ou o texto diretamente literal de Ezequiel, não é mencionado na Bíblia. Inclusive, esse livro quase não fazia parte dos livros sagrados, porque eles entendiam que algumas ações do profeta eram tanto quanto estranhas, não era aceitável aos padrões da normalidade.
E outra coisa no quesito, porque do capítulo 40 ao 48, Ezequiel vai apontar acerca de um templo. Templo esse que nunca foi construído, né? Então, em razão da... E como ele errou a dimensão de como o templo seria construído, entendeu ali que ele não seria sagrado, que seria um grande erro por parte desses homens que, obviamente, devidamente inspirados por Deus, depois determinou que fosse colocado no cânone, né? No cânone sagrado, entre os livros seletos. Lembrando que o livro de Ezequiel é um livro extremamente complicado, né? Mas daqui a pouco quase, né? Calvino só escreveu até o capítulo 12, os comentários a respeito desse livro, já o Martinho Lutero já tinha uma certa dificuldade para entender as figuras, os símbolos, que o livro é recheado de figuras, tá bem? Mas isso daqui a pouco vamos entender, vamos debater a respeito disso. E o nome Ezequiel, Cleito, o que é que significa? Quer dizer Deus fortalece, ou fortalecido por Deus. E isso, o que de fato, ele por si só era um homem muito tranquilo, mas ele entendia como homem fraco, e ele sempre foi movido pelo Espírito Santo, né? O que é engraçado é que essa tríade desses três primeiros profetas, vamos encontrar Isaías, que em prática nenhum outro vai explicar melhor o Filho de Deus. Já Jeremias vai explicar de uma forma meticulosa a força e o poder de Deus soberano. Já aqui em Ezequiel, ele vai tratar mais sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer exatamente que ele era movido, que ele estava sendo influenciado pelo Espírito Santo. Então, essa ideia do nome Ezequiel, de fortalecido por Deus, ou Deus fortalece, facilmente verificamos, peço por gentileza que abramos nossa Bíblia, Ezequiel capítulo 3, verso 7. Vamos dar uma leitura do verso 7 a 9. Ezequiel, capítulo 3, verso 7. Em Ezequiel capítulo 3, vamos entender o que é o fortalecimento de Deus. Diz assim, Ezequiel 3, 7. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo, porque todos eles são teimosos e são rebeldes. O povo de Deus era teimoso e rebelde. Mas agora eu vou fazer com que você, Ezequiel, se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você, olha só a ideia de fortalecimento, farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, não se assuste com esses rebeldes. Vai lá, meu filho, apresente a mensagem. Né? Esta foi a ideia de fortalecimento de Deus, que Deus realmente deu toda a energia, fortaleza e instrumento para esse homem, desde determinando que ele comesse o rolo e ficasse devidamente municiado com a mensagem que ele deveria apresentar, tá? Esse livro, ele é recheado, né? Um livro recheado de símbolos, de profecia, de visões, de parábolas, de sinais. É um livro um pouquinho complicado de leitura em algumas passagens. Mas a sua essência, talvez é um dos mais explicativos, porque a partir do momento que ele apresenta algumas, né? As visões diretas referentes a Jerusalém, além dele apontar acerca das profecias, que é o chamado profeta mímico, né? Porque ele fazia justamente as profecias, ele fazia a representação do próprio corpo. Mas algumas visões que ele tinha um tanto quanto enigmáticas, né? A gente não tem resposta referente a alguns significados que ele aponta. Então, o livro ele é recheado. Ao lado do livro de Apocalipse, eu acho que só perde para o livro de Apocalipse, depois vem o livro de Ezequiel, que tem muitos símbolos, alguns significados que até hoje não foram definidos, tá? Até porque isso fica apenas um segredo de Deus e ele não entendeu que fosse necessário e importante revelar essas questões para a gente. Então, quando fizer a leitura do livro de Ezequiel, entenda que aqueles símbolos ali, você tenta fazer faz a leitura e aquela parte que você não conseguiu entender, pode passar adiante, que mais à frente vai ter uma mensagem que vai completar, vai dar o verdadeiro significado. Porque é um livro um tanto quanto autoexplicativo a respeito dessas profecias, mas algumas visões não têm significado
até hoje, tá bem? E ele vai utilizar justamente essas profecias dele, essas visões, essas parábolas, os sinais e os símbolos, ele vai justamente utilizar para proclamar a palavra e também para dramatizar, né? Porque ele é como se fosse um profeta cênico, né? O cara começa, ele parece que ele está fazendo uma atuação, né? Ele parece um ator, ele se joga no chão, ele fica falando sozinho, ele coloca as coisas dele, sai pela cidade, é muito interessante a leitura. Daqui a pouco vamos tratar a respeito dessa questão. Nesse livro de Ezequiel, vamos encontrar mais de 90 vezes a frase o filho do homem, né? Mas, professor, o que significa o filho do homem? Que Deus vai falar, o filho do homem, faça isso, ó, o filho do homem, proclame essa mensagem. O filho do homem, ele nos dá a ideia, né, que significa Ben Adem, que quer dizer o quê? Filho de Adão, né, que é comumente utilizado pelo judaísmo ou pelo idioma hebraico, né, que vai apenas retratar acerca da natureza humana. Ou seja, aquele homem que é o portador da mensagem de Deus. Unicamente essa referência. Já no Novo Testamento, quando Cristo já, inclusive, proclama que o Filho do Homem, né, como ele se... Lá em João 12, quando ele entra em Jerusalém, e justamente os judeus passam a indicar, quem é esse Filho do Homem? Como é que o Filho do Homem vai ser levantado? Ou até o próprio Jesus aponta lá, não, o Filho do Homem deverá ter a natureza divina do Filho do Homem deve ser revelada, que é justamente através da morte, depois a ressurreição. Então, essa ideia de Filho do Homem traz a ideia da natureza humana do Cristo, a ideia de que ele tinha que sofrer todos os castigos da humanidade, entender e passar por todos os pecados, ou passar por todos os pecados, não, sofrer todas todos os tipos de humilhação, né, todas as questões que ele passou como homem, né? Então, trazer a natureza humana do Messias e também apontar, obviamente, a ideia do Filho do Homem, quando ele aponta dentro do Novo Testamento, e vamos encontrar isso em Mateus 8, vamos encontrar em Mateus 24, ele vai dizer, o Filho do Homem, que vai ficar a mão direita de Deus, ele faz até uma referência que vamos tratar na próxima aula, que vai estar lá presente no livro de Daniel, no capítulo 7, lá, se não me engano, verso 13, que vai apontar aquela visão que Daniel olha para os céus e vê o Filho do Homem vindo dos céus para falar com o ancião de dias. Mas daqui a pouco, isso é uma ideia do Novo Testamento, a ideia do Filho do Homem que Cristo utilizou. Primeira ideia do Filho do Homem também dada em Ezequiel como a natureza humana, né? Como aquele Filho do Homem, o homem em si, carnal, né? Outra frase que vamos encontrar bastante no livro de Ezequiel é a ideia de saberão que eu sou o Senhor, que trata a ideia da soberania de Deus, onde todos os oráculos apresentados pelo profeta nos dão uma ideia de soberania, porque iria realmente acontecer, como de fato aconteceram, e ele passa a dizer, olha, quando isso acontecer, que eu já estou profetizando antes, você vai entender que saberão que eu sou o Senhor, que assim Deus determinava, para que o povo de Deus entendesse assim, que Deus é soberano, que Deus determina todos os acontecimentos da terra, e que tudo aquilo dali servia, sim, de um aprendizado para um povo que tinha pecado em demasia, que tinha se afastado de Deus, que estava praticando idolatria, estava praticando injustiça. Então, eles iam entender que realmente Deus estava vendo tudo, e que tudo fazia parte do plano de Deus. Tá bem? Quem são os destinatários da palavra? Temos que entender que o momento, quando falarmos em Ezequiel e em Jeremias, temos que entender que existe um triângulo, né, profético aqui. Porque Deus, entendendo a necessidade, o que Deus fez? Enquanto a cidade de Jerusalém ainda não havia sido destruída, ele deixou Jeremias lá na terra de Judá e em Jerusalém, enquanto os babilônios ainda iriam destruir finalmente. E justamente quando já retratamos acerca do antes, durante e depois da intervenção dos babilônios para destruir Jerusalém e levar o povo todo para a Babilônia. Então, enquanto Deus deixou Jeremias na cidade de Jerusalém, ele deixou Daniel no palácio da Babilônia. Mas precisava de uma pessoa para tomar conta daqueles cativos, daquelas pessoas que foram levadas para o cativeiro. Então,
não podia, apenas as cartas de Jeremias não eram suficientes para exortar e ensinar e tentar chamar a atenção daquele povo que foi levado como cativo. Então, o que Deus fez? Vou levantar mais um profeta, né, para que possa orientar todo esse povo de Deus que foi levado cativo, escravo ou colono, ou na condição de colono, para a Babilônia. Então, vamos encontrar ao mesmo tempo, no mesmo tempo, vamos encontrar Jeremias em Jerusalém, vamos encontrar Daniel no pátio, no palácio da Babilônia, na parte justamente com os reis, sendo dominando todo o Império Babilônico, que naquele tempo era a grande potência mundial, e vamos encontrar junto com os colonos, junto com os escravos, lá junto ao rio Quebar, o nosso profeta Ezequiel, tá bem? Os 3 profetas ao mesmo tempo intercedendo pelo povo de Deus. Então, o destinatário, enquanto o destinatário de Jeremias é o judeu de Jerusalém, o destinatário de Ezequiel são os judeus cativos, os judeus prisioneiros da Babilônia, e não só eles, aqueles também foram destruídos pelos assírios e estavam espalhados por toda a terra. Então ele tinha os judeus cativos e todo o povo de Deus que estavam por todo mundo, que podia ser contemplado pelas palavras desse profeta, até porque a Babilônia naquele momento, por ser a grande potência mundial, era uma cidade muito visitada, né? Então ali muitos povos tinham contatos e às vezes muitos judeus que estavam fora de Jerusalém também tinham conhecimento a respeito da palavra profética de Ezequiel. Professor, e qual é o propósito? A finalidade do livro de Ezequiel só são 2. Anunciar. Ele já estava anunciando, olha, fomos levados para cá, para a Babilônia. Mas os que ficarem em Jerusalém, eles vão ser destruídos. A cidade vai ser destruída, o templo vai ser destruído, o povo vai ser destruído. Além da destruição de Jerusalém, que é essa a finalidade de Ezequiel. Quando você fala de diversas visões, diversos sinais, diversos aprendizados, vai ser nesse sentido. O julgamento de destruição de Jerusalém e o julgamento de destruição das cidades circunvizinhas de Jerusalém. Por quê? Porque, em razão do problema que Jerusalém estava passando, as cidades vizinhas ficavam zombando. Olha o seu Deus não é de nada, o povo está sofrendo, vocês não são nada. Aí começava a fazer zombaria, começava a ajudar o inimigo para oprimir Israel. Em razão disso, vamos ter oráculos, né? Assim como no livro de Jeremias, vamos encontrar aqui oráculo também no livro de Ezequiel. Então, além de anunciar o julgamento e destruição de Jerusalém, essas nações vizinhas, vamos encontrar também o segundo ponto, o segundo propósito, a segunda finalidade do livro de Ezequiel. Qual é? Anunciar a salvação. Essa salvação vai ser representada pela restauração de Jerusalém e do templo depois de 70 anos de cativeiro, e também uma ideia messiânica, que daqui a pouco a gente vai apontar a respeito disso. Acerca do autor Ezequiel, por gentileza, abramos nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1, para a gente dar uma lida, capítulo 1, verso 1 ao verso 3, tá? Que aí a gente vai ter uma ideia de quem foi o profeta Ezequiel, tá? Ezequiel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Porque o livro de Ezequiel, capítulo 1, ele já ensina, já apresenta a respeito deste profeta. Vamos lá? Assim diz. Ezequiel, capítulo 1, a primeira visão dos querubins, ou seja, ele é um dos profetas que, poucos profetas, teve o direito, né? Teve esse benefício de poder ver os querubins, poder ver os serviçais de Deus. Uma visão extremamente impactante, né? Bem interessante. Logo o início do livro, o capítulo de entrada, já dá para perceber que o livro é extremamente interessante, tá? E assim diz. Capítulo 1, verso 1. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. Então, aqui ele já nos dá ideia. Ano 30. Todos os teólogos apontam que esse ano 30 refere-se à idade dele. Então, aponta que ele tinha 30 anos.
Ele passa a apontar que ele era um sacerdote. Ele passa a apontar que ele não vivia em Jerusalém. Ele já vivia na Babilônia. E onde é que ele vivia? À beira do rio, que na verdade não passa nada mais, nada menos do que um riacho. Né? Um riacho, um rio que ele chama de Rio Quebar, é um riacho, né? Que ficava justamente ali na Babilônia. Ali. E ele disse que ele estava lá junto com os judeus que foram levados prisioneiros. Porque lembra que a Babilônia, a primeira invasão foi junto ao rei de Judá, chamado Jeoaquim. Depois ele se rebelou por causa dos tributos. O rei Jeoaquim foi morto. Na primeira levada, ele levou somente os nobres, né? Os nobres e os príncipes. Dentre esses nobres e príncipes, vamos encontrar o quê? O profeta Daniel. Vamos encontrar lá, livro de Daniel, capítulo 1, que vai descrever essa questão. Posteriormente, no lugar de Jeoaquim, ficou o filho dele chamado Joaquim. Joaquim ficou somente 3 meses, porque cometeu os mesmos erros do pai e entendeu que não queria pagar tributo e queria também se aliar ao Egito. Antes que isso acontecesse, o próprio Nabucodonosor fez uma segunda invasão em Jerusalém. Nessa segunda invasão, ele levou o rei Joaquim para morar na Babilônia e nunca mais voltar. Levou a rainha e levou 10 mil homens, dentre eles sacerdotes. Dentro dessa segunda levada foi levado o profeta Ezequiel. Então, esses prisioneiros que ele faz referência, ele estava dentre os 10 mil pessoas que foram levadas. Cleiton, onde é que encontramos esse registro? Segundo livro de Reis, capítulo 25. Capítulo 24 vai falar sobre a primeira levada, e o capítulo 25, que é o último capítulo do segundo livro de Reis, vai apontar exatamente essa sucessão de fatos. Tá bem? A terceira invasão dos babilônios, qual é? A destruição de Jerusalém. É quando ele justamente invade a cidade de Jerusalém, mata quase todo mundo, pega o rei, vaza os olhos, pega os 2 filhos, 2 príncipes, né? Os 2 filhos do rei e devolve. Tá? E é justamente aquela cena que nós apresentamos lá em Lamentações de Jeremias, que é de morte, que é de fome, que é de extrema pobreza, é uma situação de total calamidade. Então, antes de acontecer aqueles fatos, foram noticiados na aula anterior, Ezequiel estava profetizando, dizendo que aquilo que está apontando lá em Lamentações de Jeremias aconteceria. Entendeu? Apontando ao povo, a nossa cidade vai ser destruída. Então, vamos nos regenerar, tá? Então, aqui dá a ideia. Ele tinha 30 anos, ele era sacerdote, ele já estava na Babilônia, ele estava junto com os judeus que foram levados prisioneiros. Capítulo 2 já nos dá uma ideia histórica. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e eu senti o seu poder. Que grandioso isso, né? Então ele já nos dá uma ideia. Enquanto o livro de Jeremias tem uma desordem cronológica, o livro de Ezequiel, juntamente com o livro de Daniel, é um dos livros mais bem organizados cronologicamente, porque as profecias e os apontamentos do livro de Ezequiel é muito bem organizada por datas. Então aqui não tem desordem nesse sentido, foi feito de uma forma meticulosamente apontada, de acordo com as sucessões dos fatos, tá bem? Professor, por que esse apontamento que ele tinha 30 anos? Porque aponta, né, que se ele foi levado juntamente com Joaquim, ele aponta que depois do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, aponta que ele foi levado de Jerusalém para a Babilônia quando ele tinha apenas 25 anos. Então, 25 mais 5 anos de cativeiro, 30. Por isso que ele aponta que no 30º ano. E um fato bastante interessante. Para ser sacerdote naquele tempo, somente o ofício sacerdotal, só era concedido àquela pessoa que atingia 30 anos de idade. Então, justamente, ele atingiu os 30 anos de idade. Deus observou, opa, esse aqui, além de ser sacerdote, né, ele já estava no ofício sacerdotal, então agora vamos chamar ele agora para ser profeta, tá? Como já disse, ele era contemporâneo a Jeremias, que ficou lá em Judá, e ele era também contemporâneo a Daniel, que provavelmente já naquela época ali, ele já era bastante conhecido. Inclusive, Ezequiel faz questão de mencionar Daniel em diversas passagens. Vamos encontrar em
capítulo 14, verso 14, vamos encontrar em 14, verso 20, capítulo 28, verso 3, que ele vai falar justamente sobre a questão do rei de Tiro, aquela questão do anjo caído. Ele foi mais inteligente que Daniel? Não, claro que não. Depois, além desses dois profetas que eram contemporâneos com ele, Jeremias e a questão de Daniel. Então, aqui vamos ter uma ideia bastante interessante, né, para que a gente possa entender. Jeremias em 627 começa a profetizar. Daniel, em 605, Daniel é levado para o cativeiro. Em 597, Ezequiel é levado ao cativeiro. Em 593, Ezequiel começa a profetizar. A queda de Jerusalém somente acontece quando Ezequiel começa a profetizar. 7 anos depois, Jerusalém cai de vez, com aquela invasão dos babilônios lá, destruindo tudo, vazando os olhos do rei, fazendo justamente aquela barreira, né? Por fim, o ministério de Ezequiel termina em 571, com 22 anos de ministério profético. Depois, em 539, vem o rei Ciro, que nós já ensinamos lá com os livros proféticos. E, por fim, em 538, os exilados voltam para Jerusalém. Então, essa ideia de datas aqui, a gente pode ter uma associação lógica de fatos, tá bem? Quanto à questão de Ezequiel, por ele ser um sacerdote, ele, do mesmo modo que Jeremias, que era da família de sacerdotes, só que ele era da cidade de Anadote, Zacarias, que além de ser um sacerdote, também é um profeta, que vai ter um livro próprio de Zacarias, Ezequiel também é um sacerdote profeta, tá? Por isso que ele tem esse interesse de falar tanto sobre o templo, né? Como a gente vai encontrar do capítulo 8 ao verso 11, como a gente vai falar sobre o novo templo que seria construído do capítulo 40 ao capítulo 48. Então, esse grande interesse por templo se dá por ele ser um sacerdote, né, de Deus. Ele justamente estava, a ponto que já estava na Babilônia, o que ele também pode chamar na terra dos caldeus, tá? Foi no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, já apontei. Ele foi levado junto com aquela leva, né, dos 10.000 judeus, que foram levados lá em 2 Reis, capítulo 24, verso 11 a 18. Diferentemente de Jeremias, foi impedido de casar, Ezequiel tinha uma esposa, tá? Essa esposa acabou falecendo, né? Ele vai apontar lá no capítulo 24, onde justamente Deus diz, sua esposa vai morrer. E diz antes disso, e você não vai poder chorar, você não vai poder lamentar. Por quê? Porque simplesmente Deus fez uma referência da esposa dele, para que o povo de Deus, quando soubesse que o Babilônio tinha invadido o Judá, tinha destruído Jerusalém e tinha destruído o templo, eles não poderiam chorar. Porque assim como Ezequiel perdeu a esposa e não chorou, eles foram devidamente avisados que aquele mal aconteceria. Então, foi uma profecia vivida na própria carne, como até em algumas versões vai dizer, eu vou retirar a delícia dos seus olhos, né? A formosa, sua esposa. É uma profecia extremamente difícil de entender, tá? Segunda parte, como já apontei aqui, o livro de Ezequiel é muito organizado cronologicamente, data por data, ali muito bem feito. Do capítulo 1 ao capítulo 28, as datas são feitas de forma coerente. No capítulo 29, que vai tratar sobre o oráculo do Egito, ele apenas volta 1 ano, porque no capítulo 26, o oráculo contra o Egito caiu antes da cidade de Tiro. Então, ele apenas volta, no capítulo 29, ele volta 1 ano, que é referente, ele aponta sobre o oráculo de Tiro, no capítulo 26. Mas no capítulo 31 e 32 é o seguinte, cronológico de novo, que ele vai tratar sobre a queda de Jerusalém. Uma coisa bastante interessante desse profeta é que ele viveu a profecia, né, de uma forma bastante interessante. Vou apenas apontar aqui algumas coisas que aconteceram na vida dele. Ezequiel, você imaginar, por isso que ele é chamado de profeta mímico, né, porque ele tinha que fazer as expressões corporais, né, as mensagens de Deus. Por exemplo, o Ezequiel foi encarcerado dentro de casa. Deus mandou que ele ficasse preso dentro de casa. E ele ficasse preso com cordas e depois ficasse mudo. Isso vamos encontrar no capítulo 3, versos 23 a 27. Em sua pregação, Ezequiel teve que utilizar tijolos e a partir do tijolo e uma assadeira de ferro como ilustração, né? Ele teve que pegar um tijolo, desenhar Jerusalém. Depois, entre ele e o tijolo, ele colocou uma assadeira
dizendo justamente que ali seria o muro de Jerusalém, que é justamente toda a profecia dele era ilustrativa, grande parte. E isso vamos encontrar em Ezequiel capítulo 4, verso 1 a 3. Ezequiel, ele teve que ficar deitado somente do lado esquerdo por 390 dias, tá? E do lado direito por 40 dias, apontando que a cada dia ali era referente ao castigo que Deus estava dando. Isso vai estar em Ezequiel capítulo 4, verso 4 a 8. Imagina você ficar 390 dias deitado somente do lado esquerdo e 40 dias do lado direito. Ezequiel, ele teve que comer de maneira imunda, sim, ele teve que fazer as refeições. A priori, Deus mandou que ele cozinhasse o pão, assasse o pão, tendo como combustível fezes humanas. Ele tinha que pegar as fezes humanas e fazer um fogo para cozer o pão. E ele pede a Deus, Deus, eu nunca comi coisa imunda. Posso trocar as fezes humanas por fezes de animal? Deus vai lá e permite. Porque realmente as fezes de animal, naquele tempo, eram utilizadas, sim, para fazer fogo, né? Justamente as fezes secas, né? Então ele pede, Senhor, fezes humanas não, que aí o Senhor pediu demais. Por favor, posso trocar por fezes de animal? Deus vai lá e permite, tá? Ezequiel tem que raspar a cabeça e a barba com espada afiada. Imagine, rapaz, uma coisa dessa. No meio do povo, ele raspando, né? Depois ele pegar um terço do cabelo e tinha que tocar fogo, outro terço ele tinha que cortar na espada, outro terço ele tinha que guardar. E depois o que ele guardou, depois ele tinha que jogar o ar, né? Outra parte ficou com alguns fiapos de cabelo, fazendo referência justamente, alguns seriam queimados, outros seriam espedaçados na guerra, e o outro seria disperso por todo mundo. Essa é a referência, tá? Ezequiel teve que fazer as malas e abriu um buraco no muro de Jerusalém. Deus mandou que ele pegasse todos os utensílios dele, colocasse no saco e saísse pela cidade de dia. E assim que ele saísse de dia, ele tinha que fazer um buraco no muro e sair pelo buraco no muro, apontando justamente que o povo tentaria fugir, seria levado cativo, né? Seria levado cativeiro com suas coisinhas e tinha que sair até escondido, né? Imagina ele fazendo furo na parede para passar pela parede, um negócio meio estranho. Ele brandiu uma espada afiada, com a espada afiada, dizendo que todos seriam mortos por isso, batia palma no meio do povo, gritava, era uma coisa. Ele teve que retratar o Israel no forno de fundição, porque justamente quando você faz a prata, saem algumas substâncias que não valem de nada. Então ele diz aqui, vocês é isso, porque quando a gente tira prata, algo extremamente valioso, o que fica no peste tem que ser jogado fora, que é justamente apontando acerca do castigo que viria sobre aquela cidade. Essa questão do forno de fundição vamos encontrar no capítulo 22. No capítulo 24, ele teve que cozinhar uma panela de carne, ele teve que pegar um carneiro, matava o carneiro, pegava as principais partes, colocava na panela, depois ele tirava a carne boa, a carne ruim ficava lá, os ossos lá na panela, fazendo referência que alguns seriam separados para o cativeiro, outros seriam mortos, tá? Essa panela de carne vai estar no capítulo 24, verso 1 a 14. Ezequiel não pôde lamentar a morte de sua esposa, no capítulo 24, capítulo muito forte, que Deus diz, antes da mulher morrer, sua esposa vai morrer para servir de exemplo, para que o povo de Deus entenda, quando os babilônios invadiram Jerusalém, destruir a cidade, destruir o templo, porque tanto os Jerusalém, como apontei na aula anterior, como os cativos entendiam que como Jerusalém tinha um templo, e ali era a casa de Deus, e Deus habitava, segundo eles, habitava naquele local, em razão disso, a cidade jamais poderia ser destruída. E Deus disse, não moro em casa, né, feita por homens, né, que mora no céu, e não é o templo a representatividade, o templo de forma física, né? Então isso foi um grande erro, e Ezequiel já apontou. Ezequiel, ele ficou mudo por um período de tempo, lá vamos encontrar no capítulo 24, calado ali, todo mundo tentando falar com ele, e o povo não entendia aquilo tudo, né? Tanta expressão. Ezequiel colocou 2 pedaços de madeira juntos, que eles se tornaram um, que Deus falou, escreva na tabuinha, falando sobre o reino de Judá, você voltará para a minha cidade. E na outra tabuinha, falando sobre Israel do norte, aquela tribo perdida, você também voltará para restaurar o meu povo. Ele tinha que pegar as 2 madeiras e juntar, fazendo uma só. E o povo dizia, para que planta com 2 madeiras, que está uma madeira só? Ele diz, porque segundo Deus determina, vamos fazer a união do povo para refazer toda uma nação dos judeus daqui a 70 anos. Tá bem? Em razão disso,
O livro não fala como Ezequiel morreu, mas a tradição judaica aponta que um dos príncipes idólatras, um dos líderes religiosos da época, o assassinou, tá bem? Ele foi assassinado por um dos príncipes que não gostou da mensagem dele. Isso está na Bíblia? Não. Isso é dito pela tradição judaica, tá? O livro de Ezequiel também tem uma grande ligação com o livro de Apocalipse, né? Tem muitos textos muito parecidos. Por exemplo, os querubins, a visão dos querubins. Vamos encontrar em Ezequiel 1, Apocalipse capítulo 4. O João, lá na ilha de Patmos, também teve a visão parecida, né? Não é o mesmo texto, mas existe muita semelhança. É bom lembrar que essas visões apocalípticas, né, que é muito encontrado na Bíblia, os três, tanto Ezequiel, como Daniel, como João, os três estavam na condição de exilados, né? Estavam justamente passando por uma tribulação pessoal, tá? Além de querubins que encontramos em Ezequiel 1, Apocalipse 4, vamos encontrar a história de Gog e Magog em Ezequiel 38, vai falar sobre um povo que no tempo de paz vai tentar atacar a nação israelita, que também é apontado lá em Apocalipse 20, que eu acho que é de forma simbólica, que aponta quando o diabo ficar 1000 anos preso, que for solto, ele vai utilizar essa nação chamada Gog e Magog, que nada mais é do que você utilizar uma nação que vai se levantar contra o povo de Deus, depois será destruída no monte, através de intercessão divina, o qual a mortalidade será tão gigantesca que o sepultamento levarão 7 meses para enterrar todo aquele povo, segundo o apontamento lá em Ezequiel, capítulo 38. Comer o livro, né? Deus prepara o profeta mandando que ele coma o livro. Ele come e diz, como é doce, tal, e a partir dali ele se torna, está devidamente municiado para a atividade profética. Do mesmo jeito, João, no Apocalipse 10, né? João diz que come, o livro era doce, mas depois ficou azedo no estômago, porque realmente as palavras que deveriam ser apresentadas ao povo eram um tanto quanto indigestas, né? Então, a Nova Jerusalém, apontada em Ezequiel capítulo 40 a 48, que ele vai falar sobre um templo que deveria ter sido construído, mas o problema, o templo de Salomão destruído, ele foi reconstruído por Zorobabel, lá que não encontra lá em Esdras, e ele foi reformado por Herodes o Grande, que foi do tempo de Jesus Cristo, que foi destruído em 70 depois de Cristo, justamente por Tito. Tá bem? Mas nenhum desses dois templos segue as características de Ezequiel, o motivo pelo qual o livro quase não era colocado, não foi selecionado para participar para que fizesse parte do conjunto dos livros sagrados. Mas ali nos traz apenas uma ideia, né, não traz um plano detalhado de um templo, traz um plano detalhado, mas não para uma construção física, não é um templo físico a ser construído, eu não vejo dessa maneira. Eu prefiro ver que retrata um local de pureza, de vitalidade espiritual, um local ideal de adoração, mais ou menos isso, até porque muitos apontam que esse templo será reconstruído mais à frente, no tempo do milênio, não? Mas eu acho isso extremamente equivocado, porque senão você teria que pegar o livro de Hebreus e rasgar no meio. Porque o livro de Hebreus fala que isso é tudo sombra, né? Para o tempo presente, onde Cristo é luz. Tudo está representado no Cristo. Não precisamos de sacerdotes, não precisamos de levitas. Inclusive, o próprio Hebreus, se não me engano, em Hebreus capítulo 8, vai apontar que se Cristo estivesse hoje, nem sacerdote ele seria, porque ele nem da tribo de Levi ele é. E ele é o sumo sacerdote, né? Por ordem de Melquisedeque. Então, essa ideia de reconstrução do templo, a meu ver, está ultrapassada, não tem essa ideia. Está ultrapassada porque a vinda do Messias revogou, a meu ver, essa ideia de construção do templo, porque existe a desnecessidade. Porque todos nós somos o templo de Deus. E tendo Jesus Cristo como sumo sacerdote, não há necessidade de sacerdócio, de levita, de sacrifícios, de guardar datas. Inclusive, lá em Colossenses, Paulo já aponta que não existe essa necessidade de você guardar a Páscoa, de você guardar a festa dos tabernáculos. Isso tudo é sombra para o nosso Jesus Cristo, tá bem? Mas ainda assim, essa ideia de Nova Jerusalém, apontada como uma purificação, local de adoração, também apontada lá em Apocalipse capítulo 21, como uma nova Jerusalém viria, tá bem? Ele também vai falar sobre os rios da água viva, que é o rio que sai do templo em razão desse rio, vai trazer vida, vai purificar tudo que é imundo, né? Que as árvores estão plantadas nas margens desse rio,
onde é bem retratada lá em Salmos capítulo 1, né, que é um dos salmos que abre todos os livros, muito lindo, tratando sobre isso, porque a árvore que é plantada à beira de um rio, ela está sempre municiada, ela está sempre nutrida, ela sempre está florida, mesmo no tempo de dificuldade, mesmo no tempo de castigo, porque dando uma referência que aquele que está devidamente municiado, que está enraizado na palavra de Deus, ele pode passar pelos problemas aí apontados, pelos problemas da vida. Então, e também esse rios da água viva nos dá uma ideia de uma ideia messiânica, né? Porque Cristo já apontou que ele era assim, ele tinha o rio da água viva, né? Então, esse rio da água viva também é apontado, além de Ezequiel 47, em Apocalipse 22, tá bem? O engraçado é que Ezequiel, ele finaliza o livro dele, o que eu acho mais lindo isso, o último verso do livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 48, verso 35, vai dizer que o Senhor está aqui, né? É tão bonito isso, né? Depois de fazer todo o livro, ele simplesmente finaliza, o Senhor está aqui, dando uma ideia, né, da presença do Senhor, ainda que tenha uma ideia de templo, mas como no Novo Testamento aponta que todos nós somos o templo do Senhor, que Deus está conosco desde que você permita que Jesus Cristo more e faça residência em sua vida. A datação, 593 a 592 a.C., ele teve 22 anos de ministério, isso muito bem explicado em diversas passagens do livro de Ezequiel, principalmente em Ezequiel capítulo 25, verso 17, que dá a ideia dos anos referente ao rei Joaquim. Tá? O contexto eu já falei, que é aquelas 3 deportações, a primeira levou Daniel, a segunda levou 10 mil pessoas, e a terceira justamente só fez levar todos os que ainda tinham uma certa produtividade, deixou apenas os miseráveis, os doentes, os idosos, que infelizmente morreram de fome, de peste, de doença, e infelizmente foi uma situação bastante desoladora. Tá? E posteriormente, o resto dos soldados conseguiram fugir e voltaram, mataram os governadores que os babilônios deixaram na cidade, e levou, inclusive, o profeta Jeremias para a cidade do Egito, né? Que futuramente a gente sabe que a cidade do Egito foi dominada pelos babilônios, e dizem, né, que Jeremias teve uma boa vida lá na Babilônia. Tá? Mas isso é uma tradição judaica que aponta. Um dos grandes feitos, um dos grandes problemas que Ezequiel teve foi com falsos profetas. Porque os falsos profetas diziam que essas pessoas foram levadas para a Babilônia e eles voltariam, o cativeiro duraria pouco tempo. Então ele teve que apresentar e dizer, não, a nossa estadia aqui na Babilônia vai ser 70 anos, mas Deus dará uma esperança. Professor, onde é que encontramos isso? Ezequiel capítulo 13. É só não ler em Ezequiel capítulo 13 que ele nos dá uma ideia. E essa ideia, essa falsa profecia apresentada por esses profetas, caiu por terra. Porque essa ideia de volta para a Terra Santa, lá em Ezequiel capítulo 33, verso 6, vai apontar que o prisioneiro conseguiu fugir da cidade de Jerusalém e foi para a Babilônia, para explicar para todo o povo o que aconteceu com a cidade santa, onde caiu por terra todas as profecias dos falsos profetas, dizendo que eles iriam retornar para Jerusalém em pouco tempo. Assim, o ministério profético de Ezequiel foi ainda mais fortalecido, porque tudo que ele havia profetizado se concretizou. Tá? Deixa eu dar uma olhada. Principais personagens, vai ter o próprio profeta Ezequiel, os líderes de Israel, que ele vai, que justamente levou o povo à idolatria, ele vai apontar em capítulo 7, verso 26, 8, 12, 9, 5, 6, 11, 14, 1, 21. Então ele vai, 20, capítulo 1 a 3, ele sempre vai justamente apontar acerca desses líderes que ainda tenham sido castigados por ter cometido idolatria em Jerusalém, ter ido para outra terra, ainda assim estavam praticando idolatria. Então ele vai condenar essas pessoas. Então, Ezequiel, que nós já falamos, os líderes de Israel, a esposa de Ezequiel é muito retratada no capítulo 24, que nós já apresentamos aqui, e o rei Nabucodonosor, que deixa muito claro, o livro deixa claro, que não foi uma ação humana, não foi uma ação bélica, não foi uma ação estratégica dele para ir lá e conquistar Jerusalém. Pelo contrário, teve um momento que ele estava no encruzilhado, entre ir para a cidade de Amon ou para ir para a cidade de Jerusalém. E Deus direcionou ele para a cidade de Jerusalém para destruí-la, dominá-la e futuramente destruí-la. Então, Nabucodonosor nada mais é do que um mero instrumento, um fantochezinho do Senhor. Isso vamos encontrar em capítulo 26, verso 7, 14, capítulo 26, verso 7 a 14, 29, 17, capítulo 30,
10, que vai apontar justamente que ele foi apenas influenciado pelo Senhor. Principais doutrinas vai tratar sobre a santidade e soberania de Deus, tanto é que vai aparecer a frase mais de 90 vezes, saberão que eu sou o Senhor. Por isso que toda vez que dá profecia, isso vai acontecer para que eles saibam que eu sou o Senhor, apontando acerca da santidade e soberania de Deus. Uma ideia bastante interessante no livro tratar sobre os trabalhos dos querubins, que vai estar lá no capítulo 1, mas é uma visão tanto quanto que não dá tantas definições. Então, os seus significados não está revelado na Bíblia. Então, tudo que não for revelado na Bíblia e que for tentar ser explicado de forma humana, acaba extrapolando, porque se a Bíblia não diz, nós não podemos aí afirmar com veemência, tá bem? Outro apontamento vai ser a pecaminosidade de Israel, que é o tempo todo dizendo, olha, pare de castigar. Em razão do nosso castigo, já estamos no cativeiro, em razão do nosso castigo, nossa cidade vai ser destruída, em razão do nosso pecado, estamos no cativeiro, em razão do nosso pecado, vamos ser castigados com a destruição de nossa cidade, em razão do nosso pecado, vamos ficar 70 anos aqui, em razão do nosso pecado, precisamos restabelecer e reforçar nos nossos vínculos e para que possamos justamente enaltecer a palavra de Deus. Lembramos que em diversas passagens vai apontar que os líderes de Israel iam até a casa do profeta, os líderes de Israel que estavam na Babilônia iam à casa de Ezequiel para ouvi-lo. Então dizem, muitos sustentam que ele é um dos responsáveis pela instalação das sinagogas ali na Babilônia, porque ele falava, ele exortava, ele ensinava, e as pessoas todas sentadas ouvindo ele. Isso você vai encontrar em diversas passagens no livro de Ezequiel. Só me engano, acho que capítulo 8, acho que capítulo 12, acho que 24, alguma coisa desse tipo, porque eu não me recordo bem dos capítulos. Mas no momento que você vai lendo, no capítulo 8, com certeza os líderes vão ter. E tem outros capítulos que isso aponta que ele sim tinha a incumbência, né, de ensinar, de exortar, de explicar, e existe um agrupamento que era feito na casa dele. Então, isso é a ideia que ele provavelmente tenha instituído as sinagogas lá na Babilônia, já que o templo caiu, eles tinham que ter um local de adoração. Tá? Para finalizar aqui, até porque eu já avancei um tanto quanto no horário, o esboço do livro de Ezequiel é muito simples. Você tem que dividir o livro de Ezequiel em 4 partes. Muito simples. Capítulo 1 ao capítulo 3 vai falar sobre o chamado dele. Ele era um sacerdote, ele já estava na Babilônia, Deus chama, Deus manda ele comer o rodo, ele passa a ideia de mensageiro. E essa ideia de mensageiro, inclusive, vai chamar ele de atalaia, chamando ele de o vigia. O que é o atalaia? Uma cidade devidamente fortificada, no alto da guarita, normalmente fica um homem, que ele fica olhando para o horizonte. Na medida que os inimigos vêm, qual é a função do atalaia? Descer e avisar o povo acerca do mal que viria. Então, exatamente esta é a ideia do mensageiro. Vá, apresente a mensagem. Se eles vão dar crédito à sua mensagem, beleza, eles vão pegar as armas, vão se defender contra o inimigo. Se eles não derem crédito à mensagem, o que vai acontecer? O mal vai sobrevir sobre ele. Agora, você, atalaia, ele chama, você vigia, você que é o sentinela, que é justamente ele chama Ezequiel de atalaia, do vigia, do sentinela, você tem que ir lá apresentar a mensagem. Porque se você não apresentar a mensagem e ele acabar sendo acometido de algum mal, você será responsabilizado. Então essa é uma ideia primordial do chamado dele e acerca da responsabilidade de todos aqueles que operam, né, que ensinam acerca da palavra de Deus, ou que os seus pastores, né, os seus operadores, eles têm que sim que apresentar a palavra de Deus para que também não sejam responsabilizados, tá bem? Inclusive, a ideia primordial também do livro de Ezequiel, que eu quase ia esquecendo, é a ideia de individualizar a culpa, né? Nós vamos trazer essa questão de maldição familiar. Cada um é responsável, vamos encontrar isso tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 18, que nos dá a ideia que se meu pai comete um pecado, problema do meu pai. Meu pai vai responder por Deus. Se eu cometer o pecado, eu respondo com Deus. Por favor, dê uma lida no capítulo 18, que ele vai tratar sobre a questão do ditado das uvas verdes, né? Que Israel tinha aquele grande equívoco de dizer que os pais consumiam as uvas verdes e os dentes dos filhos que ficariam embotados, né? Todo cheio
de problemas. Isso não existe. Ele acaba com esse ditado e diz, opa, não. A partir de hoje, cada um de nós somos responsáveis. Então, isso que está acontecendo é culpa nossa. E não vá tentar atribuir a responsabilidade aos nossos ascendentes, aos nossos pais, aos nossos avós, que descobriram, desrespeitaram, e em razão disso, agora é uma maldição familiar. Opa, não. Hoje nós temos a responsabilidade de restaurar. Uma restauração, ele promove um reavivamento espiritual para preparar a vinda do Messias. Tá bem? Então, o livro de Ezequiel, voltando, porque senão vou fugir demais, que é um livro um tanto quanto grandioso, tá? Capítulo 1 ao capítulo 3, chamamento do profeta. Do capítulo 4 ao capítulo 24, vão ser todos aqueles sinais que eu apontei, do tijolo, do saco, apenas dizendo, falhamos, nossa geração errou, e em razão disso, Deus irá destruir Jerusalém. Então, ele vai sempre, a ideia de Ezequiel é destruição, retribuição, restauração. Destruição, erramos, a cidade vai ser destruída daqui a pouco. Daqui a 7 anos, a cidade vai ser destruída. Então, no capítulo 4 ao capítulo 24, profecias a respeito da destruição da cidade de Jerusalém por parte dos babilônios. Tá? Do capítulo 25 ao capítulo 32, profecias a respeito das nações circunvizinhas de Jerusalém, porque a partir do momento que eles viram que o povo foi levado para o cativeiro, considerando que eles ajudaram os babilônios a destruir Jerusalém, ele passava a zombar do povo de Deus e a zombar também do próprio Deus, dizendo, seu Deus não é de nada, você está sofrendo duras penas, você não vale de nada, o povo não vale nada. Aí, ó, para que esse templo? O templo foi destruído. Então, Ezequiel faz profecias também de destruição e vingança contra essas nações. Onde vamos encontrar? Capítulo 25 ao capítulo 32. No capítulo 33, que é fantástico, onde ele justamente vai apontar a respeito que ele é o atalaia, que veio já, no capítulo 33, Jerusalém já tinha sido destruída. E quem noticia isso? Um próprio fugitivo da cidade de Jerusalém vai para a Babilônia e diz, olha, a nossa cidade foi destruída, eles destruíram o templo, eles destruíram a nossa cidade, eles mataram pessoas, eles mataram o rei. Pronto. A partir dali, do capítulo 33 ao capítulo 48, existe uma ideia de arrependimento, tanto é que o capítulo 33, a ideia básica é arrependam-se. Arrependam-se e voltem para Deus. E saibam, do 33 ao 48, que Deus irá restaurar Israel. Vai restaurar Israel como? Vai restaurar permitindo que possamos voltar para a cidade para reconstruí-la. Por isso que, apenas para finalizar, que eu não poderia esquecer, acerca lá aquela profecia, né, que é tão conhecida lá no Ezequiel capítulo 37, apenas para finalizar, porque eu já avancei demais no horário, aquela questão da profecia dos ossos secos. Por que a profecia dos ossos secos? A profecia dos ossos secos é a exteriorização, a materialização, a confirmação, a explicação mais fácil de apontar de forma figurativa, ilustrativa, a restauração do povo de Deus. Porque o povo de Deus estava dizendo, estamos aqui cativos, já estamos aqui prisioneiros na Babilônia, não podemos voltar para a nossa terra. A cidade já está destruída, estamos acabados, estamos que nem ossos secos, ossos que não servem para nada. Então, o que aconteceu? O povo estavam se comparando a ossos secos, então eles estavam perdendo a esperança. Por isso que Deus leva o profeta, né? Projeta em um campo, provavelmente, em uma visão, no campo de um vale de ossos secos. Ele passa. E aí, profeta, podemos restaurar essas pessoas, podem voltar a viver? O profeta diz, rapaz, o senhor sabe, eu não sei. Ele, opa, beleza. Então, vai lá, profetiza aí, profeta, que carnes e ligaduras passe a inserir nesse osso. Então, de ossos passam a ter diversos homens, né? Um corpo humano totalmente sem vidas, mas na condição de carnalidade. E aí depois Deus vai lá e manda ele profetizar. Profetiza agora que esses ossos secos aí vão ter vida, para que o sopro da vida entre nesses corpos inanimados. E em razão disso, vira-se um exército de homens. Apenas
para dizer que aquelas pessoas que foram levadas cativos, que se comparavam a ossos secos, eles seriam restaurados mediante a fé, mediante o arrependimento, mediante a restauração de condutas pecaminosas, voltando a exercer os estatutos e as determinações divinas, porque eles voltariam a ter vida. Quando então acabaria o cativeiro, eles voltariam para a terra deles, reconstruiria Jerusalém, reconstruiria o templo, e então prepararia a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Messias, que foi tão esperado por aquele povo. Tá bem? Então, assim, eu finalizo